E quando largar, lá vai logo. E como pode perceber, é um elemento que está aqui em casa, mas não faz parte da matilha. E o cão está sempre alerta, sempre alerta, sempre alerta. Olá, eu sou Milton Stallone, proprietário do canil Milton Stallone Pastor Belga Malinois. Tenho esse projeto há 6 anos. Em fevereiro, dia 6, completo 7 anos de criação do Pastor Belga Malinois, que é a raça que eu escolhi. Na verdade, não foi bem escolhi, foi um acidente. Engraçado isso. Porque, na verdade, quando foi para fazer a aquisição dos cães, eu queria um pastor alemão, mas houve um inconveniente e trouxeram um pastor belga malinois. Olha, tudo isso. Isso é tudo a mordida dela. Isso é a mordida dela. Isso. Da mordida dela. Como podem ver, é um material que nós utilizamos. A maior parte dos filhotes tem medo de barulho. E eu já sensibilizo ela com som. Como podem ver, o cão continua a morder, independentemente do barulho, não larga. É o normal de, normalmente, cães fugirem. Então, do outro lado, eu vou meter um outro material, que é o bidão, que ele também não foge. Inclusive, ela morde também. A todo momento que ela estiver a morder, incentivar com carinho, para reforçar o comportamento dela, que está fazendo positivo. E se eu quiser estimular ainda mais, vou criar um nervosismo nela. Pode ver? Ela fica rosnando. Ela que continua. Eu incentivando esse comportamento com o risco de ser mordido. Se eu retirar, ela não vai largar. Ela vai retirar. Morder a sério. O cão, de certa forma, posso ligar e desligar. Desligar em que sentido? Acalmando o cão. Diferente de um cão que sai de um cliente, eu não vendo com esse tipo de comportamento nesse nível, porque nunca sabemos quem vai ser o cliente que vai estar com o cão. Todavia, quando eu sei que um cão que vai ficar comigo tem um projeto, eu, quando noto o potencial do cão, seleciono desde filhote com testes específicos, como podem ver, tem um teste que eu fiz agora, isso já vem feito desde os 30 dias, e só vou reforçando esse comportamento, até o nível que ela está. Começa a perceber? Quando vê movimento de alguém estranho, fica logo atento. Isso é o comportamento de um cão de 6 meses. Esse cão vai fazer 3 meses amanhã. E sempre alerta, sempre alerta. Mínimo movimento ela vai querer atacar. Claro, é um filhote, não tem ainda o dano necessário para poder magoar alguém. Todavia, já começa a ter as dentadas necessárias para poder alejar. E esse comportamento pode ser incentivado a aumentar ou reduzir. Consegue perceber que vai vir pessoas aqui a passar? Nessa fase, normalmente, o que mais encontramos são cães com pouca sensibilidade para barulhos, para sons, fogem. E eu faço o contrário, então, um cão que normalmente tem vários bidões para pisar, só o barulho do bidão já normalmente recuam. E como viram no primeiro teste que eu mostrei, barulho de pedra, barulho de bidão, ela mantém o foco. Então esse é o objetivo principal. Nós tivemos aqui uma experiência com pessoas que trabalham em minha casa há mais de 8 anos, mas não têm contato com os cães. E isso é uma cadela de 2 meses, quase com 3, e só terá os grandes, o comportamento é o mesmo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Há um risco sim de ter cães de proteção com esse tipo de comportamento, todavia é mais seguro. Porque esses cães eles vão fazer a guarda. E nós nunca sabemos quem é alguém que é próximo a nós, vai vir com uma outra pessoa que tem um coração malvado. Então, de certa forma, o que é que eu faço? Eu me limito a ter interação com pessoas que não fazem parte da minha matilha. Quem faz parte da minha matilha? Pessoas que vivem na minha casa. Irmãs, esposa. Se até irmã minha vem e não frequenta a minha casa, não tem acesso aos cães.
Por quê? Porque é um cão de proteção. Então ele tem que desempenhar e perceber que eu começo a passar esse tipo de entendimento para ela nesta fase. Que é agora, que eu não estou a permitir que carinhe ela. O que é que está a acontecer para ela? Ela toda vez que vem encontrar alguém que não é do seu ciclo social, vai ter um comportamento agressivo. Como é que ela faz essa distinção sendo filhote? Eu reforço o comportamento que eu faço. Para além dos grandes, eu reforço esse tipo de comportamento. Como eu disse, se eu largar ela, a atitude dela vai ser para eu vir ladrar ou vir atacar alguém. Ela agrega valor para o canil. Por exemplo, essa cadela, quando tiver que fazer um cruzamento com os meus cães, que já têm o mesmo tipo de comportamento, eu estou à busca de cães cada vez melhores. Que eu vou vender cães de proteção cada vez melhores, mais seguros, mais ativos, em que se tiver não um adestrador, ele só vai levar em menos tempo o resultado para o cliente. Então essa cadela não está vendo. Todos os cães que eu comercializo, eu faço acompanhamento. Todos os cães. E eu fui visitar, inclusive, na semana passada, mais de 4 ou 5 cães, porque eu vendi 10. E alguns estão com esse comportamento, outros não, mas por conta também do novo proprietário. Ou seja, há pessoas que não querem cão nesse nível, como eu expliquei no princípio. E este cão não é para qualquer pessoa, porque eu já tive casos de devolução de cães, 2 cães em particular, devolveram em 2 pessoas. Por quê? Porque viram o perfil do cão e eu recomendei que não o levassem, mas ainda assim insistiram, eu entreguei e levou na sexta-feira e no domingo me fez a devolução do cão. Eu tive que dar um cão mais pequeno. Por quê? Porque são cães que eu seleciono com drive muito elevado. Então, normalmente, analiso quem eu vou entregar determinado cão. Já tem um determinado potencial, que facilita o determinado comportamento. E só para a gente conclusão, normalmente quem vem ter comigo são pessoas que estão dentro de um bairro melindroso, ou estão dentro de um contexto em que já foram assaltados, não sentem seguros. Então, esses cães que eu comercializo têm essa capacidade, não é? Tem o potencial, potencial de bem orientados, eles conseguem corresponder, dar resposta aos problemas, às situações que eles encontraram que era de insegurança. Podem meter dentro do carro, os grandes, podemos depois mostrar isso, dentro do carro, podem fazer a proteção, quer ir para o ATM, pode levar o cão, vai fazer a guarda dentro daquele espaço. Então, são cães com esse tipo de... selecionados com essa finalidade, proteção e guarda. São pequenos, não fazem guarda, mas com o devido acompanhamento, com a tendência que os pais já têm de seleção genética, eles vão começar a ter bases sólidas para desempenhar guarda. Isso que ela faz. Era isso que estava tentando dizer. Levei 3 anos para conseguir selecionar a mãe, o pai, perdi filhotes. A mãe é agressiva e tem um comportamento agressivo de proteção bom. O macho, que é o que ganhou o Camboa Show, que é o macho que venceu, que eu depois vou trazer, é o pai que cruzou mais vezes, e a posterior eu meti o outro macho, por ser o mais velho, só por segurança. Ou seja, é um combo dentro do único cão com muito comportamento. Por isso que deu isso. Justifica porque isso estava a dizer, é um projeto que eu fiz para poder selecionar um cão para o meu canil. E saiu mais do que eu queria. Quanto ao padrão de cor dos pastores belgas malinois, é um tema muito sensível e polêmico, porque normalmente, assim, os cães que normalmente funcionam em termos de malinois de pelagem são os tradicionais. Se formos a ver o filme John Wick, aparece o mais tradicional, os que mais temos aqui no mercado é o tradicional. Todavia, esses mais escuros é mais questão de estética, ou seja, as pessoas gostam mais por ser bonito. Só que tem um detalhe. Eu pego estes cães com estética selecionado. Eu não pego simplesmente por ser escuro e comercializo. Não, eu seleciono um escuro que tem drive. Quando eu juntar esse que tem drive com uma outra que tem drive, vai dar esse comportamento. Agora eu vou colocar uma pergunta no ar. Essa cadela, se eu cruzo com um macho agressivo, o que é que vai dar? Percebe a lógica? Isto é fazer aprimoramento. Que eu fui buscar essa cadela dentro de um cruzamento que eu sabia que daria e deu mais do que eu pensei.
E eu depois vou voltar a cruzar com um macho agressivo para fazer o quê? Não baixar, cada vez mais aumentar. Basicamente é isso que eu faço nesse nível de seleção. Não é um cão descontrolado. É um cão que está aqui comigo, está tranquilo. Mas como eu disse, está desligado, está tranquilo, estou de carinha. A mesma cadela que me mordeu é a mesma cadela que está aqui ao mesmo tempo tranquila comigo. Então, eu tenho a capacidade de controlar este cão. O que é que eu vou fazer? Eu vou socializar este cão com todos os membros da minha casa. Todos. De modo a que eu faço o quê? Com que ela perceba que dentro de casa tem o comportamento X, Y, Z. A minha esposa pegou no cão, ela não lhe mordeu. Mas foi o funcionário de casa, foi lá e lhe mordeu. Vocês estão aqui, vos deu corrida. Vocês não fazem parte de casa. Mas a mim, ela não veio aqui me dar corrida. Você que percebeu o nível de pressão, então, não é porque estou a criar cão descontrolado, não. E eu só estou a fazer isso porque eu sei como ligar no sentido de levar o cão, almoçar o cão, e sei como desligar esse cão. E como está aqui comigo. Um dos meus objetivos foi focar quem são as pessoas que criam melhores cães aqui, quando me parei com um grupo dos pastores belga-malinois aqui em Angola, não é? E o meu foco sempre foi esse. Quem tem os melhores cães que eu devo ir atrás para poder melhorar cada vez mais. E foi esse o foco, sempre desenvolvendo uma das várias atividades que o pastor belga-malinois pode fazer. Proteção, detenção, busca, a guarda de proteção, enfim, eu me foquei mais na guarda de proteção desde lá até aqui. Eu tenho feito essa seleção de cães, não é? De cães de proteção, sempre ao detalhe, desde o cruzamento, desde o acompanhamento, e hoje pronto, né? Estamos a caminho de completar 7 anos dessa criação. Aqui no nível da canicultura angolana, eu me vejo como um dos pilares da raça pastor belga-malinois. Ou seja, eu respeito muito quem foram os pioneiros, não é? Que trouxeram essa raça aqui em Angola, que lutaram muito para conseguir fazer a divulgação desta raça. E junto com essas pessoas que eu ganhei de experiência com elas, eu quero elevar ainda mais o nome dessa raça aqui em Angola, e não só, a nível também internacional. Eu quero ser como o pilar. Toda vez que encontrarem um cão, vão conseguir dizer que a essência deste cão foi do Stallone, que ele desenvolveu aquele tipo de perfil do cão, e hoje conseguimos identificar que este cão é um bem-aja para a comunidade aqui em Angola, porque o principal é isto, que tem a ver com entregar cães de proteção para a nossa sociedade, que de certa forma é um pouquinho violenta, e quando nós conseguimos desenvolver cães que conseguem corresponder a este tipo de situações, dá-me um orgulho muito grande de entregar cães que eu sei que vão dar felicidade, estabilidade, segurança para uma família. Esse é o meu maior objetivo. Já. Eu já tive várias brigas, quer dizer, várias não, algumas brigas de cães aqui em casa, violentas, porque eu comecei com um rafeiro, nome Dog, era o rafeiro porque era a mistura, e o meu segundo malinois, porque eu tinha uma fêmea, depois peguei um macho de malinois e ele nunca aceitou aquele macho. E bem haja, é que eu não tinha muito domínio também. Isso é uma verdade, e eu não tinha muito domínio dessas questões. E de certa forma, hoje consigo perceber que eu influenciei certos comportamentos para chegar a ter uma briga violenta. Hoje já tenho conhecimento sobre psicologia canina, já fiz um curso de psicologia canina, já entendo melhor, já consigo perceber a leitura corporal do cão. Hoje por hoje já consigo perceber que ele foi necessário, assim, entre aspas, foi necessário para o conhecimento da psicologia canina que hoje eu tenho, que na altura não tinha. E foi violenta por quê? Porque como eu não sabia, eu influenciava esse tipo de comportamento. Eu valorizava mais o cão pequeno em detrimento do adulto, carinhava mais o cão pequeno, mais do que o adulto. Então, de certa forma, a questão do ciúme, a questão de não me posicionar como um líder na matilha, desestabilizou completamente e culminou com um comportamento completamente agressivo, até o ponto de eu ter que tirar um dos cães aqui de casa. À medida que os cães vão crescendo, nós devemos ter conhecimento sobre como os cães pensam e não como nós pensamos. Os cães pensam na posição de líder e liderado. Quem é o líder? Normalmente é que vai cuidar da matilha, é que vai se posicionar na matilha, vai organizar a matilha. Isso conseguimos perceber na natureza como é que os animais fazem, como Deus os criou. Mas aqui, como ser humano, adaptamos esses cães para conviver conosco. Quem tem que se adaptar não são os cães, nós temos que adaptar na forma como os cães pensam para facilitar
o convívio de mais de um cão, que é o grande desafio muitas vezes para os canis. Não conseguem ter 2, 3 cães juntos. Eu não, eu consigo meter os meus 6 cães a comerem. Não no mesmo prato, claro, mas assim próximo de não menos de 1 metro. Estão todos a comerem aqui, na ordem. Mas isso como é que eu faço? Normalmente eu priorizo os cães mais velhos. Eu passo essa mensagem para os outros cães da matilha que os mais velhos têm mais privilégios, são os mais fortes. E aquele principalmente que já é o líder. Então reforço esse comportamento perante eles para que na minha ausência eles consigam manter aquela estabilidade da matilha. É normal que há uma disputa e nós tivemos aqui uma disputa recentemente que eu tive que separar os cães, não acho que 2 semanas, depois voltei a juntar esses cães. Ameaçam-se, mas aquele cão que estava a testar, que era o mais novo, cede hoje. Há 2 semanas ele ia para frente, provocava e lutava. Hoje por hoje, quando ele vê o líder, mas quando me refiro ao líder, na minha ausência, ele rende-se logo, fica submisso. O que isso quer dizer? Que ele já percebeu que aquele cão, que é o macho, são os 2 machos a disputarem, é superior a ele neste momento. Então não tem como, neste momento, ser superior a ele em termos de força bruta, posicionamento, privilégio, direito de fêmeas, enfim. Então esse tipo de entendimento faz toda a diferença no manejo da matilha, que é a psicologia canina, que eu recomendo fazer esse curso, que eu fiz também um curso de adestramento. Eu não sou adestrador, mas fiz um curso de adestramento e um curso de psicologia canina, que me faz entender o porquê que o cão rosna para o outro, será que eu posso meter os 2 cães a comer no mesmo prato, como é que eu faço para ter mais de 6 cães aqui, todo esse manejo. Depois eu adaptei o conhecimento que eu tenho lá no meu canil, na minha forma de criação. Como disse, o meu macho mais agressivo, um dos machos mais agressivos que está aqui eu atualmente com 1 ano e 11 meses, é o último a comer. Ele é maior que os outros cães, mas ele é o último a comer. Por que eu faço isso? Porque ele, na matilha, é o mais novo. Então esse comportamento tem que continuar entre eles e isso facilita a harmonia dentro da matilha. Raramente tem brigas. E a cadela que estava aqui, filhote, por mais que ela passar, que tem potencial para ficar mais alta que todas as fêmeas daqui, vai ser a última a comer, adulta. Então não tem mais privilégio do que os outros. Os mais privilegiados, dentro da devida proporção, são os adultos, os mais velhos, os mais fortes. Isso para dizer o quê? Para que eles, na minha ausência, consigam impor-se perante os outros cães e facilita essa harmonia. E nós estamos a criar cães de proteção. Há necessidade dos cães estarem juntos. Porque senão, se você tiver cães que não conseguem lidar, é muito complicado. Porque em vez de tentarem ficar focados no que está acontecendo, podem ficar focados entre eles, brigarem. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos manter cães em harmonia, bem com a família, com as crianças. E nós vamos, atenção, sensibilizar. Vamos fazer com que esses cães tenham acesso a esse pessoal de casa no princípio. Como eu disse, nós estamos aqui em Angola e, infelizmente, diferente de uma realidade que eu também já lido em Portugal, são contextos completamente diferentes. Nós aqui há a possibilidade de alguém pular o nosso quintal, às vezes temos galinha em casa, às vezes temos uma botija no quintal e nós, para podermos perceber esse contexto, metemos muros mais altos, metemos cerca elétrica, câmeras de segurança. Por quê? Por conta da questão da segurança. Então, qual é o meu objetivo daqui no canil perante a sociedade? Entregar cães equilibrados, todavia com um drive necessário para poder exercer a atividade de guarda. Ou seja, se a pessoa vem aqui me solicitar, um cliente vem me solicitar, olha, na minha casa tentaram me assaltar, ou eu não estou seguro dentro da minha casa, meus filhos às vezes ficam sozinhos em casa, eu estou num bairro que não é muito confiável, ele está me trazendo um problema de segurança. Então, eu a preparar cães específico para aquele cliente, que eu já conversei com ele numa primeira entrevista, antes de qualquer pagamento, já conversei com ele, já tenho a noção do que ele realmente quer, eu vou na ninhada selecionar o filhote que vai estar de acordo com o perfil que aquele cliente está a solicitar. O que vai acontecer? A probabilidade de ele ter uma insatisfação é quase nula. Porque o cão foi escolhido ao detalhe, o perfil do cão foi escolhido ao detalhe,
A entrevista foi feita antes da aquisição do cão. Eu já sei o que o cliente quer e eu me proponho a fazer depois o acompanhamento para que aquele cão cumpra o objetivo de alguém que fez a solicitação. É um investimento. Alguém fez um investimento, tirou dinheiro do seu bolso. Então, esse investimento tem que compensar com um cão que vai resolver aquela situação. Basicamente é isso, entregar cães que, na sociedade, cada vez mais diminui a necessidade de terem que contratar outros. Tem segurança, tem mais cães lá, malinois de preferência aqui do canil, que vão conseguir garantir a segurança da família e, em particular, do proprietário da casa. Porque eu já perdi essa ninhada recente, eu tinha 3 cadelas prenhas, ficou apenas uma, que teve um caso de intoxicação aqui em minha casa e eu perdi 22 filhotes em não mais de um mês. Foi um prejuízo muito grande e eu o que eu mais temi foi a vida das minhas cadelas. Né? Os filhotes foram-se, eu corri desesperado para ir no veterinário para tentar salvar a cadela. Os cães, infelizmente, saíram mortos. 22 filhotes é muito em termos de produção, em termos de projeto, é muito doloroso. E foi esse desabor. Já teve casos em que, com menos experiência, alguns anos atrás, faltando uma semana para entregar os cães nos clientes, toda a ninhada apanhou, tinha parvovirose incubada, eu não sabia, e vacinamos os cães. E a doença já estava incubada, só veio à tona. Eu, basicamente, dos 10 filhotes, 9 morreram. Não conseguiram salvar, levei ao veterinário, mas não salvaram, apenas ficou um. Então, dentro desse processo, já teve dissabores muito grande mesmo, em que, do nível de filhotes, já me deixou abalado, já me deixou a questionar se realmente vale a pena continuar com esse projeto. Já tive um cão que eu comprei e morreu com picada de cobra. Já teve um cão que eu comprei e apanhou parvovirose e morreu. Já perdi tantos e tantos cães e conseguimos perceber que, na verdade, não é só felicidade, não necessariamente cruzou e vai ter tudo bem. Não. Já teve casos, inclusive, que perdi 14 filhotes. É doloroso, é doloroso. Então, de certa forma, essa caminhada que eu tenho tido durante esses 6 anos foi de muito aprendizado, foi de muita dor também, tristeza, mas também de alegria quando acontece isso. Ou seja, os momentos de alegria superam, de certa forma, esses momentos mais tristes que nós passamos e dá mais experiência. Hoje por hoje, raramente tem um cães com parvovirose, raramente. Inclusive essa última ninhada, entreguei todos aqui sem situações de parvovirose. Então também o nível de conhecimento, investimento, cursos, ajudam muito nesse o entendimento que anteriormente tínhamos dificuldade, hoje por hoje já temos mais cuidado, já temos mais domínio, já sabemos melhor como fazer para evitar essas situações e ter o máximo de êxito possível. Agora, se faz uma escala, perdi mais cães do que vendi cães. Isso aqui é uma conta que não tem como você mensurar. Perdi muito mais cães do que eu consegui manter cães vivos para vender. Pelo nível de conhecimento, trabalho, investimento, reconhecimento também das atividades que eu venho participando, já compenso mais, porque imagina, já se consegue tirar o valor de uma cria, já compensa mais os gastos, o investimento. Hoje já tenho mais de 2 fêmeas, antigamente só tinha uma fêmea, hoje já tenho 3, agora com essa pequena 4, então já começo a perceber que o investimento, a aderência, as pessoas que vamos nos conectando, vai fazendo com que comece a se tornar algo viável. Agora eu pergunto, algo viável em quanto tempo? 6 anos depois, 5 anos depois, a investir nisso. Então, se pensar, alguém quiser entrar para esse mundo de canicultura, há quanto tempo você pode conseguir para ter resultado? Depende. No meu caso, levou 5 anos. Não sei no vosso caso, mas no meu levou 5 anos para conseguir ter dividendo. Mas assim, não é dividendo, mas já algo mais estável para mim, que já consigo perceber que há caminho para andar daqui para frente. Olha, eu já escaparam me chutar de casa, já me ameaçaram mais de uma vez nos meus pais, tirar os cães daqui, o barulho, já estragaram as almofadas, já estragaram roupa, já estragaram muito de sapato, já paguei sapato dos funcionários, porque eles comeram sapato, rasgaram calças. Enfim, já tive muito de prejuízo, e cadeirão, roupa da mãe, E por esse motivo que
naquela fase, eu também entendo porque era muito prematuro. E normalmente aqui não temos ainda a cultura de investimento em algo que conseguimos perceber que isso a longo prazo vai começar a ter retorno, vai fazer sentido. Naquele momento não fazia sentido, parecia mais um hobby, tanto que meu pai dizia assim, isso aqui é um hobby, isso aqui, você está a ter 2 cães para quê? Você precisa só ter um, tem que estes 4, 5, é muito gasto, é muito cão aqui. Mas hoje ele já começa a perceber, diz, não, pô, aquele cão, não, sim senhor, aquele... Então, isso levou 5 anos, atenção, eu levei 5 anos de ouvir, de ralhetes, de, olha, vão ter esses teus cães, vou lhes tirar fora, você vai encontrar, já não estás aqui, que eu estou fora do país, os cães nasceram, eu não sabia o que aconteceu e está a ligar para mim, eu desconheço do assunto que os cães nasceram, mas aqui nasceram, agora não tem mais como fazer, tem que tentar gerir, tentar levar o cão para um outro sítio. Então, foi mesmo situações muito complicadas para conseguir chegar hoje. Hoje por hoje, já os pais conseguem perceber e dizer, não, e aquele cão? Não, aquele está bonito, esse daqui está magro, por quê? Então, hoje já me questionam porque o cão está magro. Mas antes não me questionavam isso, me questionavam porque tem mais de 2 cães aqui. Então, hoje já conseguem apoiar, hoje já conseguem perceber que tem retorno, já conseguem perceber a necessidade de ter cães aqui em casa, porque os cães já aqui nos ajudaram a evitar assaltos, os cães daqui de casa, já fizeram a guarda dentro da casa da vizinha. Então, os vizinhos e a própria pessoa aqui de casa consegue perceber a importância de ter esses cães de proteção. Hoje eles vêm como membro da família. Outrora, não. Então, acho que é uma questão, como eu disse no princípio, de foco, persistência, acreditar, se juntar a pessoas que já chegaram lá, pensam diferente, pensam grande, mas dentro da humildade conseguimos fazer coisas, com graça de Deus, chegar lá em objetivos que mais tarde, depois de preservar, vai fazer sentido. Eles perceberem que não é necessariamente um hobby, não foi necessariamente uma questão de vender cães, não. É um propósito, é algo que está ligado a um propósito. E que eu quero deixar essa marca aqui. Um dia, quando eu partir, não sei se vou continuar a criar cães por muito tempo ou se vou continuar a passar para os meus filhos, mas vão perceber que pelo menos existiu alguém que é o Stallone que vendeu cães, que ajudou a evitar um assalto numa casa, evitou, então é basicamente isso. Eu sou novo nesse mundo da canicultura, pessoas que estão há 16 anos, há 15 anos, e eu hoje procuro me associar a eles para poder aprender muito. E o que eu percebi é que há muita gente, infelizmente, mas isso aqui não podemos julgar, porque cada um, quando faz a criação, tem um objetivo. E infelizmente há muita gente que vende o cão e desaparece. Não quer saber se o cão, o dono vai se virar, se o cão vai ficar bom, se não vai ficar bom, se o cão vai ter o comportamento, se não vai ter, se foi criado. Não, eu acho que se for algo mais profissional, é em que sentido? Acompanhar o dono. Porque essa é uma pessoa, às vezes, que não domina. Ele precisa de orientação, precisa de alguém que lhe instrua. Olha, vais fazer assim, vais querer dessa forma, o cão tem que comer isso, o veterinário é este que eu posso te recomendar, o adestrador é este. Então, quando você faz nós chamamos na área comercial pós-venda, tem mais peso, tem mais envolvimento com a própria pessoa que tu estás a vender e, de certa forma, isso cria uma ligação. Porque você não está apenas simplesmente para vender o cão. Imagina que o cão morre, ele comprou, o cão morreu. Que ligação você vai ter com ele? Você está ligado, tem que estar conectado com pessoas. Quando ele perceber que você está conectado com ele, para além da venda, gera conexão. Para você conseguir perceber que é um estilo de vida, é algo que você vai agregar para a família, a importância que você vai levar. E perguntar por que você não vende aquela cadela. É isso. Imagina que eu entregue isso para um cliente, lhe faça perceber que ele não tem um preço, ele veio para agregar para a tua família, não necessariamente algo comercial. Então, eu acho que é mais nessa questão profissional, de ir lá até com quem nós vendemos o cão, não nos desligarmos, se o cão tiver algum problema, desligar o telefone e fugir, não. Está em conexão, ligar para a pessoa, procurar saber como é que eles estão. Então, todos esses conselhos eu passo para aquelas pessoas que querem fazer parte e aqueles que já fazem parte, mas não têm esse tipo de atitude. Entende? E depois fica aqui assim, olha, fulano me vendeu um cão que não presta. Você depois, quando ouvires isso, vai começar a falar, não, aquele também está me falando mal. Não. Quando você fazer um bom trabalho, lembra que nosso mundo é pequeno. E só vender um cão hoje para alguém
pode conhecer o A, o B, o C, e o bom testemunho vai passar para aquelas pessoas, vão perceber. Eu posso não os conhecer, mas eles vão me conhecer pelo trabalho que eu estou a fazer com aquela pessoa, com aquela família, não é? E vai agregar muito. Então, só para concluir, imagine que é uma família que a filha tem algum problema mental. E tu levaste um cão e fazes acompanhamento daquele cão, recomendas um bom adestrador, profissional, responsável. Mano, aquele senhor, o que ele vai gastar com aquele cão, nunca vai pagar, vai ser suficiente para pagar o que vai agregar para a filha dele, às vezes, que é a companhia que vai ser para a vida dela toda. Entendes? Que vai ser solução, às vezes, para a recuperação de uma depressão. Então, todos esses detalhes fazem toda a diferença. Eu reitero, não obrigo ninguém a fazer isso. Eu me propus a fazer isso. E eu tenho procurado fazer o melhor possível. Não sou perfeito, mas dentro daquilo que eu posso, eu faço o melhor possível para poder estar próximo do cliente. Há uns que não permitem, há outros que permitem e eu estou próximo deles. É isso.